Vamos falar de números aqui, que eu acho... eu vejo uma quantidade muito grande de pessoas entusiasmadas com a pauta 6 por 1 e acham que essa pauta é a pauta que vai resolver o problema da esquerda e tudo mais, porque é uma pauta que mobiliza. Pessoas contratadas no Brasil, na CLT, com carteira de trabalho, e que trabalham mais de 40... Não é nem que trabalham mais de 40 horas semanais. É que tem contratos que prevêem trabalhar mais do que 40 horas semanais. Isso é aproximadamente 30 milhões de pessoas. É muita gente. O problema é o seguinte, essas pessoas já votam no PT. Essa é a questão. Essas pessoas já votam no PT. Que trabalho é esse que você trabalha numa escala 6 por 1? Quer dizer, você trabalha mais do que 40 horas semanais. É muito comum em alguns setores, principalmente no varejo. Supermercado, farmácia. É onde é mais comum. Então, o atendente ali no balcão da farmácia, a pessoa que está ali no caixa do supermercado, são salários bastante baixos, são salários... 2 salários mínimos, tal, você está apontando para uma renda que é uma renda menor do que R$5.000 por mês dentro da CLT. Quer dizer, são pessoas que são pobres, não são pessoas que já cruzaram ali na direção da classe C. A não ser que tenha... Não podem estar nesse bolo de pessoas que já receberam programas sociais e estão naquela faixa do ok, mas a minha vida não melhora e não estão votando no PT por causa disso? Essas pessoas, em geral, quando a gente olha, por exemplo, para esse público, esses 3 conjuntos de pessoas que votaram no Lula em 22, mas não votam, não são favoráveis hoje ao governo Lula, essas pessoas podem estar aí, pode ter um grupo delas nessas mulheres da classe média baixa urbana, entendeu? De repente, uma caixa de supermercado, uma gerente de farmácia, pode estar aí, teria que fazer alguma pesquisa para ver qual é a interseção, entendeu? Mas o problema dessa pauta é que ela é uma pauta que atinge um grupo que o PT já tem. Ela não é uma pauta que mobiliza eleitores que o PT precisa. Você discorda muito, Flávia. Diga. Eu discordo muito, porque Por favor. Eu acho que justamente quando você desenha aquele público classe média baixa urbana, tá todo mundo no 6 para 1, quem não está empreendendo, quem não é autônomo, quem não é motorista de Uber, quem não é cabeleireira, enfim. Quem está empregado hoje e não tem uma condição ali de chefia, está no 6 para 1, não tem ninguém mais fora de 6 para 1. Todo o setor de serviços, 100% do setor de serviços. E essas pessoas não votam no PT, historicamente. É justamente a classe média urbana que você narrou, a classe média baixa urbana que você narrou, que são pessoas que resistem, que não. Na verdade, é aquele pessoal que não gosta de política, principalmente. É claro que tem exceções, tem outros grupos, tem grupos que se organizam de outras formas. Eu estou caricaturando um pouco, mas assim... Eu penso, por exemplo, em 100% dos funcionários de um shopping center. Uhum. Seja de um bairro mais pobre, seja de um bairro mais rico. Todo mundo no 6 para 1, em qualquer uma das atividades, da faxineira ao gerente da loja. Esse público não é dado que é do PT, de forma alguma. Eu também acho. Gente, não é o que a turma de pesquisa fala, tá? Não é o que a turma de pesquisa fala. A turma que faz pesquisa eleitoral não bota esse público, na escala 6 para 1 entre os eleitores do PT. Não é a mesma coisa que você ganhar 6, 7 mil reais. Ganhar 2, 3 mil reais não é a mesma coisa que você ganhar 6, 7 mil reais. Essa classe média baixa... Mas quem ganha 6, 7 mil reais também está no 6 para 1, Pedro. Não tá na CLT.
O grosso das pessoas que ganham salário Tem na gente CLT... na CLT. Flávia, é claro que tem. O ponto aqui, essencialmente, é... Se você está na periferia urbana e ganha 6, 7 mil reais, na maioria dos casos, você não ganha pela CLT. Você ganha de outras formas. A turma que está nas periferias urbanas e ganha CLT, em geral, tem salários baixos. Quem ganha 6, 7, 8, 10 mil reais e está na CLT, em geral, trabalha em empresas grandes e não mora na periferia urbana. São essencialmente públicos diferentes. E, de novo, existem algumas razões para a esquerda não ter comprado a briga 6-1. E a grande razão, se você vai lá e conversa com parlamentar de esquerda, do PT, do PSOL, etc., teve a turma que quis comprar a briga do 6-1. Por que não compraram? Porque não é popular. Porque não mobiliza gente o suficiente. Não colou. É que nem a turma da extrema-direita que, num determinado momento, quis tornar ainda mais rígido o controle sobre aborto no Brasil e descobriram que, nas classes médias baixas urbanas, as pessoas querem... As mulheres, principalmente, entendem perfeitamente, não, eu sei quem precisa fazer aborto. É menina com 13, 14 anos que foi estuprada dentro de casa, não mexe nesse direito. Quando a turma da extrema-direita achou que ia arrasar, tornando mais rígida a regra de aborto, o que aconteceu? Descobriram que os próprios eleitores não queriam que fosse mexida a regra de aborto no Brasil. Não. Essa coisa aí do estupro e tudo mais, a gente precisa desse troço. A gente precisa desse tipo de regra. Esse tipo de regra tem uma meia dúzia de juiz reacionário que cria problema para as meninas, mas o público não queria que se mexesse nessas regras de aborto. Eu não estou dizendo que as pessoas pobres que estão na escala 6-1 não queiram ir para uma escala 5-1. Eu não tenho dúvidas de que querem. O problema, essencialmente, você tem um problema econômico, que você vai quebrar uma pancada de empresas, e isso não é um problema pequeno para o atual governo. E você tem uma questão que esse troço não traz eleitor novo. Esse troço só mexe com o eleitor que o partido já tem, que o PT já tem. Então, vejam, eu não estou discutindo aqui, eu não estou discutindo aqui se é justo ou não é justo. É evidente que é civilizatório. Entendeu? Você trabalhar 5 dias por semana. É evidente que é civilizatório. O problema existe uma razão para a esquerda profissional, a esquerda que está lá no parlamento, não ter mergulhado nessa briga. Você desestabiliza a economia ao mesmo tempo que você não traz eleitor novo. Do ponto de vista do custo político, simplesmente não vale a pena. É duro, talvez, falar isso com clareza, mas se houvesse uma grande mobilização social para a escala 6-1, se as pessoas enchessem as ruas, se as pessoas entulhassem as redes sociais de pedidos por isso, teria acontecido. Não existe essa mobilização social. E o tipo de gente com dificuldade que a esquerda precisa alcançar não é gente que está na CLT. Aliás, trabalha muito mais do que 40 horas, né? A turma do Uber, então, a turma dos entregadores, etc. Então, mas aí você está colocando 3 coisas diferentes, porque a gente concorda com quase todas, menos uma. Eu concordo que essa medida não alcança quem não é CLT. Eu concordo que o PT precisa alcançar e encontrar um discurso melhor com o público que não é CLT. O que eu discordo é que o público CLT 6-1 seja dado como público do PT. A gente passa aqui horas discutindo como a esquerda se tornou um movimento elitizado, enfim, de classe média burguesa de universidades. Hoje, tanto a pessoa que ganha 2, 3 mil, 4 mil, até a que ganha 6 mil, que é justamente... Porque quando você fala classe média urbana, classe média baixa urbana, é essa faixa. É de 3 a 6. O resto ou é realmente pobre... Desculpa, eu acho que o ponto de debate aqui entre nós é o seguinte: uma pessoa que está numa faixa de renda de 6, 7 mil reais,
é classe média baixa. Uma pessoa que está na faixa de renda de R$3.000 é pobre. O ponto essencial aí... Perfeito, mas eu tô... A diferença é essa. Mas vai do pobre ao classe média. Sim, mas o problema Justamente. é que a maioria das pessoas que vivem na periferia, nas periferias urbanas, e estão nessa faixa de R$6.000, R$7.000, não estão na CLT. Não existe salário, não existe emprego CLT para gente com ensino médio que pague essa faixa de salário. Existem, mas são raros. Em geral, quando você está nessa faixa de salário e tem um emprego CLT, você tem já uma formação universitária. Mas se atingir as pessoas que ganham R$2.000, R$3.000, R$4.000 também, essas pessoas eu acho que não são... Faz uma imensa diferença na vida dessas pessoas elas passarem a trabalhar 5 vezes por semana. Sim, e eu acho que esse não é o eleitorado dado do Lula. É uma galera que votou no Marçal, em São Paulo, por exemplo. Não, CLT não votou no Marçal. A turma que votou no Marçal está além da CLT, não quer CLT, não acredita em CLT. É uma turma muito diferente. Eles não acreditam em CLT. Essa turma dessa nova direita acredita em voo. É aquela coisa que a gente estava conversando inicialmente, né? É o discurso sobre prosperidade que o Lula tentou puxar para a coisa dele, que é eu vou construir minha vida por conta própria, eu não vou ser empregado na minha vida, tudo mais. É uma outra construção mental. Mas eu acho que pode ter esse discurso do mérito com o emprego CLT. A pessoa que está no emprego CLT trabalhando 6 por 1 e ganhando R$3.000, ela perfeitamente pode ter esse discurso de não, eu trabalho 6 dias por semana porque eu vou fazer o meu e eu vou prosperar. Sabe qual é a pergunta que vocês têm de responder para sustentar o argumento que vocês estão fazendo? É uma pergunta muito simples. Por que a esquerda no Congresso não está empunhando esse bastião? Se é tão negócio político para a esquerda, se vai trazer eleitor novo, por que esse não é o principal discurso do Lula? Por que a esquerda no Congresso não está falando disso? Por que essa pauta foi simplesmente abandonada? Eu vou deixar a Flávia falar antes, eu só queria trazer. Primeiro porque eu acho que tem esse problema... A Erika Hilton vai apresentar hoje. É isso, eu ia falar isso. A Erika Hilton vai protocolar hoje na Câmara. A Maria Paula, a voz da minha consciência, a nossa diretora, acabou de me mandar aqui o texto da PEC e que quer colocar fim à escala de trabalho 6 por 1. Ela conseguiu 234 assinaturas, né, lá naquela época para fazer com que o texto pudesse tramitar. E ela pretende marcar uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para discutir esse tema. Está fazendo panfletaço, está mobilizando bases, deve ter em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís, Rio Grande do Sul, enfim, várias capitais pelo Brasil. E amanhã deve ser anunciado um calendário de mobilização nacional em defesa da escala 6 por 1. Eu acho que o principal problema é que isso pode pegar defesa do fim da escala 6 por 1, isso. Eu acho que o principal problema é que isso vai encontrar uma resistência de empresários aí que vão ter que fazer escala e... Eu acho que é mais do que isso. Eu acho as conversas que eu tenho tido apontam para uma esquerda que vai da boca para fora falar que não, sou afim, a favor, etc, e na ação mesmo no Congresso não vai fazer nada, tá? Eu posso dar uns pitacos aqui? Eu não tenho acesso a essas pesquisas, eu não tenho, assim, confesso que eu não tenho uma opinião formada a esse respeito. Mas você falou, Pedro, por que o Congresso não abraçou isso, por que o Lula não abraçou isso e correu para a galera. Aí eu acho que talvez a gente toque numa coisa que, assim, que quem sabe é um problema estrutural, crônico da esquerda hoje. Talvez eles não tenham feito isso por receio, porque estão acuados, porque estão com medo. Vou perder o apoio daquele empresário tal, não sei o que, assim, esse mesmo Congresso, essa mesma esquerda do Congresso, uma grande parte defendeu a permanência do Augusto Aras à frente da PGR. Então, assim, não dá para dizer, olha, eles só estão fazendo as coisas que são do interesse da esquerda. Eu acho que não. Acho que eles eu concordo com você. Estão perdidos o suficiente para dar tiro no pé também. Eu acho que eu vejo assim como o grande mérito da campanha pelo fim da escala 6 por 1 é ser propositivo. Não ser reativo, é ser propositivo. Como você bem disse, é civilizatório, certo? Claro. E nós somos a favor do avanço da civilização, então a gente vai bancar e pronto. Quer dizer, no mínimo, a gente perde
perde essa guerra, mas perde com dignidade, perde ganhando. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu vejo a coisa. Assim. Talvez não passe, provavelmente não vai passar essa PEC. Né? PEC é difícil, né? Mas, assim, a Erika Hilton sai maior. Enfim, ela tá crescendo pra caramba, com todos os méritos e tal, mas ela sai maior. Quem bancar isso sai maior, entendeu? Mesmo que seja, como você está dizendo, chover no molhado. Mesmo se essa pessoa beneficiada já vota no PT, ela vai votar com mais convicção, com mais alegria, vai fazer mais campanha. Eu acho que tem um fenômeno para o qual você aponta um pouco, que é o seguinte: existe um debate na esquerda que é a esquerda, o que é a esquerda pós-Lula? Porque Lula vai ser reeleito ou não em 2026, a gente não sabe. Se for reeleito em 2026, veremos os seus últimos 4 anos como em público. Se não se candidatar ou não se eleger em 2026, acabou a carreira dele ano que vem. Vai estar com 80 anos de idade, acabou. Não tem. Sei lá, de repente talvez queira ser senador, eu duvido. Mas a sua história... O PT depende fundamentalmente do Lula para conseguir os resultados que consegue. Porque os votos no Nordeste, por exemplo, são votos que são muito mais do Lula do que do PT, do que da esquerda. É o Lula que conseguiu, e com méritos, tá? O tipo de campanha que ele fez, o tipo de política pública que ele trouxe nos seus mandatos, construindo uma base de popularidade que é sólida e justa, no sentido de que... em troca de trabalho entregue, concretamente. A impressão que eu tenho é que a esquerda continuará tendo um tamanho relevante nas classes médias urbanas, aí eu estou falando das classes médias tradicionais. Existe uma classe média de esquerda e sempre existiu no Brasil, mas a impressão que eu tenho é que esse voto dessa classe média urbana está indo cada vez mais para o PSOL. Isso já era um fenômeno aqui no Rio de Janeiro, o PT no Rio sumiu. O voto de esquerda no Rio é do PSOL. E em São Paulo isso está começando a acontecer. O maior nome da esquerda de São Paulo, depois do Lula, evidentemente, é o Boulos, que é um cara do PSOL. A Erika Hilton, deputada federal, do PSOL. Então, essas pautas que são pautas de esquerda, porque evidentemente são pautas de esquerda, o fim de escala 6x1, tudo mais, essa coisa, por que você vê muito mais gente do PSOL engajado nisso do que gente do PT? Porque o PT governa. O PT tem preocupações maiores do que apenas atender às pautas, digamos, orgânicas de esquerda. O PT está preocupado com a economia, está preocupado com as empresas que vão quebrar se esse negócio passar, está preocupado em conseguir novos eleitores, porque, afinal de contas, o que a Erika Hilton precisa é de um percentual grande o suficiente de eleitores que já são de esquerda, que votem nela e não em outro parlamentar de esquerda. Então, para ela, para um deputado federal, para uma deputada federal, ser um dos principais nomes no Congresso é de interesse para si. Quando você é governo, você precisa de uma missão muito mais complicada, que você precisa eleger o presidente da República. Então você precisa conseguir, se você é de direita, você precisa conseguir de votos que não são de direita. Se você é de esquerda, você precisa de votos que não são de esquerda. Você não tem que trabalhar para ter os votos, parece contraditório, mas não adianta muito trabalhar pelos votos que você já tem, você tem que trabalhar pelos votos que você não tem. Então, você tem um problema econômico, por um lado, que é a empresa que vai quebrar, e você tem um problema prático, político do outro. Então, a grande diferença é essa. Para a Erika Hilton e para o pessoal, faz todo sentido mobilizar nessa pauta. Para o PT não faz. E agora, ao mesmo tempo, para o PT, é um problema dizer que é contra, tá? Não pode dizer de jeito nenhum. Como foi na época que o ministro do Trabalho falou, não, isso tem que ser negociado com os sindicatos. Eu fiquei, gente, que sindicato? Pois é. Flávia quer falar. Eu quero falar mais. Eu quero falar mais porque o Pedro está totalmente errado. Totalmente equívoco. Não, igual a Fernandinha Torres, já estamos na torcida. Não, é porque eu tenho que aproveitar, né? Quando eu discordo do chefe, eu tenho que aproveitar. Olha o seguinte, chefe, deixa eu te falar. O caso de São Paulo eu conheço bem e você está caindo numa clara contradição, meu amigo. Vamos lá.
justamente Nunes e Marçal varreram a periferia de São Paulo toda, independentemente de quem é CLT, de quem é autônomo, de quem é o quê. O pobre do Boulos mal fez cócega em um bairro de periferia, o resto foi só centro. O resto foi justamente essa classe média urbana, enfim, de mais estudo e tal, que é a esquerda de boutique, né? Esquerda Vila Madalena aqui. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa, não existe nos dados do Tribunal Superior Eleitoral recorte de voto de quem votou se é CLT ou se é autônomo, certo? Existe por faixa de renda. Não, eu sei, mas deixa eu chegar lá. Aí, o que a gente lê quando a gente vai entender quem é que está estudando quem são as pessoas do 6-1 hoje? O nosso Daniel Duque, pesquisador do FGV, do FGV IBRE. As pessoas, às vezes, trabalham um dia mais, outro dia menos. O fato é que a gente não sabe quem trabalha quantos dias. A gente nem sabe quem são os trabalhadores que estão na escala 6-1. Se tem mais ou menos renda, se tem mais ou menos qualificação, se são homens ou mulheres e a faixa etária deles. Veja, claro que tem indícios do próprio IBGE que apontam principalmente para os trabalhadores da área de serviços, hotéis e tal, mas tem telemarketing, tem indústria que trabalha 6-1, tem uma galera. Mas o que eu achei mais interessante, e aí eu acho que a gente entra principalmente na questão política, do porquê que levantar essa bandeira para a esquerda pode alcançar mais gente do que pensar só na pessoa ali CLT que se beneficia diretamente, é uma aspa aqui dessa matéria que eu estou lendo da CNN, do Pedro Fernando Neri, que ele fala uma coisa que eu acho que mata a questão política. A pauta antes não existia, estava adormecida ali. Aí vai ter ali uma categoria mais direta, né, beneficiada, se é que vai passar. Agora, ele fala assim, embora os trabalhadores informais, por definição, não sejam influenciados diretamente pela lei, eles podem ser afetados indiretamente, é o chamado efeito farol. As regras do mercado formal sinalizam para o informal, é um parâmetro para as negociações. Aí tem ali o público que ouve falar 6-1. Eu trabalho 7-0 porque eu quero ficar rico. E aí trabalho enquanto eles durmam e tal. E aí, tem uma pegada coach, uma pegada empreendedorismo hardcore e tal, que eu acho que o Lula está muito distante de encontrar uma fórmula de conversar com essas pessoas. Tem gente que não, que está ali na relação e tal, e está procurando alternativa para sobreviver, para prosperar, mas não necessariamente para trabalhar 7-0, né? Enfim, tem um discurso político aí estamos lutando pelos trabalhadores que a esquerda não tinha mais, que pode ser que não esteja bem resolvido para o público empreendedorismo na veia, mas que eu acho que ainda tem público para ouvir. Lutamos pelo fim da escala 6-1 e achar ok. E se a Erika Hilton está com 234 assinaturas, a esquerda está toda lá. Porque a esquerda é o quê? 80? Então, eu acho que essa conta não fecha.